Fiel Fernando Diniz mandou o recado, cobrou a diretoria do Corinthians, fez um pedido urgente para Marcelo Paz e também Osmar Stabile, rasgou elogios para alguns jogadores na partida de hoje. Coringão, primeiro lugar do grupo. Fernando Diniz, 29 partidas sem perder na Libertadores. Falou de Memphis Depay e Yuri Alberto e também a não convocação de Hugo Souza. Se liga no recado de Fernando Diniz para a diretoria e tudo que ele falou desse pós-jogo aí do Coringão. Se inscreva no canal, fortaleça o like de sempre que ajuda a gente demais. Só clicar nesse joinha aqui embaixo, fiel. Comenta aí o que você achou da declaração do Diniz do jogo de hoje e bora pro vídeo. No primeiro tempo, acho que o Corinthians controlou bem o Peñarol. O Peñarol que precisava vencer para seguir vivo na competição e o Corinthians deu uma boa resposta, acabou abusando nos gols perdidos ali. Queria que você fizesse uma avaliação do que você viu a sua equipe alternativa a entregar hoje. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu concordo com a tua análise do jogo. O time fez um jogo muito bom, competiu muito, marcou muito bem. O Peñarol não teve uma chance clara de gol, nem o gol foi uma chance clara, que foi uma bola raspada ali de primeiro pau, que eles tiveram a felicidade de bater bem. E se tinha uma coisa para lamentar no jogo, foi a quantidade de gols que a gente perdeu, que a gente era para ter vencido o jogo hoje. Dos jogos fora, com certeza, foi um jogo que a gente teve mais chance de vencer. Mais do que contra a Platense, mais do que contra a Santa Fé. Então, assim, teve um volume de chances criadas muito bom. E, defensivamente, voltou a ter um comportamento muito bom também. A gente ofereceu praticamente nada de chance ao Peñarol. Diniz, aqui, ó. Matheus Pojoli, Portal Meu Timão. Queria te ouvir um pouco sobre o Memphis Depay. Durante parte da semana a torcida estava com a esperança até de, quem sabe, vê-lo hoje em campo. Ele acabou não viajando, o contrato dele está chegando ao fim. Tem mais 3 jogos até a parada da Copa. Eu queria te escutar um pouco sobre o camisa 10 da equipe. Se você ainda vai contar com ele antes da Copa do Mundo e se conta com ele de alguma forma para o segundo semestre, já que o contrato está chegando ao fim. Não, ele tem chance de jogar. Ele está num processo de transição. E eu conto com ele. Eu tenho um desejo muito grande da permanência do Memphis. É um jogador extremamente diferenciado, já falei mais de uma vez. E eu espero, de fato, que ele fique para nos ajudar. Professor, aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Eu queria que você falasse sobre como é que foi a escolha para você colocar esse time reserva hoje em campo, pensando que você estava com uma sequência muito grande, né, colocando o time principal. Como que foi essa avaliação, essa escolha? Foi dada, você sentiu algum cansaço da equipe no último jogo? E também que você falasse do Zacarias Labiá, né, esse gol dele, fazer uma avaliação, são 10 jogos agora à frente do Corinthians, o primeiro gol, como é que você acha que ele pode desempenhar melhor no Corinthians nessa função que ele atuou hoje, ou tem outra função que você também entende que ele pode jogar melhor? Obrigado. Em relação ao eu trocar o time, vinha numa sequência de fato desgastante, jogar lá no campo do Botafogo é um campo que judia muito dos jogadores e ao mesmo tempo a gente ia ter muito pouco tempo com a viagem para o jogo do Atlético Mineiro. E a gente estava classificado na Libertadores, era uma chance de botar os jogadores para jogar, que são jogadores que eu confio. E praticamente todos os jogadores já jogaram titular. No Corinthians não dá para falar que o Alan e o André são reservas, jogamos com a zaga titular. E o Zacarias é um jogador que eu conhecia pouco e eu estou conhecendo ele aqui agora. Ele tinha entrado muito bem no jogo do. Acho que do Barra. Depois a minha ideia era dar uma sequência para ele. Ele teve um probleminha no joelho que já está legal. Então foi muito bom ele ter jogado, já respondendo a tua segunda pergunta. É um jogador que tem muito técnico. E eu estou conhecendo ele agora, mas eu acho que ele é um jogador que ele pode jogar certamente mais de uma posição. Ele pode jogar nessa posição que ele jogou hoje, ele pode jogar de 10, ele pode jogar de segundo volante. Então é um jogador que eu fiquei muito contente com a participação dele por ele ter feito o gol. Diniz, aqui, Vinícius Lúcio, Central Timão. Olhando os números da sua equipe hoje, 65% de posses de bola e 21 finalizações. Ainda assim, faltou mais um golzinho para uma vitória épica aqui diante da equipe do Peñarol. Por que o Corinthians produz tanto e acaba deixando a desejar nesse último terço, na finalização, na hora do momento do gol? Então eu acho que hoje nem deixou a desejar no último terço. Deixou finalizar só na hora de fazer o gol. E é muito difícil você falar por que não são os gols. O mais difícil é criar chances, né? A gente teve chances claras, teve chances de tudo quanto é jeito. Teve chance de contra-ataque, teve chance de bola em movimento, de cruzamento, chute fora da área.
Eu gostei muito da produção ofensiva do time e mais ainda da maneira como a gente soube se proteger. Jogar aqui é difícil, vocês sabem que aqui é difícil, sempre difícil jogar aqui. Botafogo em 2024 fez uma goleada em casa, enquanto veio jogar aqui no Uruguai, teve muita dificuldade de perder o jogo. E eu já vim jogar aqui outras vezes, é sempre muito duro. Então é uma partida que a gente tem que ter uma avaliação bastante positiva. Diniz, Felipe Belli, portal SCCP News. E o Corinthians na Libertadores segue invicto, só que o Brasileirão é uma cena um pouco diferente, o time está no Z4. O que você diferencia o time que joga essa competição internacional com o time que joga o Campeonato Brasileiro? Obrigado. Bom, é também um pouco assim, acertar na mosca a sua pergunta. Se eu soubesse, já tinha resolvido o problema. Eu acho que a gente tem que deixar de oscilar. Acho que em casa, uma coisa que melhorou de quando eu cheguei aqui em casa, a gente está conseguindo produzir muito nas duas competições, e fora de casa a gente teve problemas de pontuar, né, por motivos diferentes. Achei que no jogo do Botafogo a gente faltou um pouco de intensidade, a gente tomou gols muito evitáveis, e agora é pensar no Atlético Mineiro. A gente tem uma decisão pela frente, os jogadores, a gente vai estar com um time com bastante energia para poder fazer o nosso melhor e procurar subir na tabela. Professor, boa noite. Caio Alves, agência Timão. Eu queria perguntar sobre o Hugo Souza. Como é que ele está depois de não ter sido escolhido como um dos 3 goleiros pelo Ancelotti para a Copa do Mundo? E qual a importância do Fernando Diniz nesse momento de um atleta? Claramente ele estava com uma expectativa muito alta de ser convocado. E qual que é a importância do Fernando Diniz nesse momento? Obrigado. A expectativa era dele, era da nossa também, da comissão, dos jogadores, acho que da torcida. Infelizmente ele não foi. Eu acho que o que fica bom, o lado bastante positivo do Hugo é saber que depois que ele chegou no Corinthians, a vida dele mudou completamente. Se pegar o que estava acontecendo antes dele chegar aqui, ele virou de fato um goleiro de seleção brasileira. Ele foi extremamente decisivo nas conquistas de título que o Corinthians teve recentemente. É um dos nossos líderes. E é um goleiro muito jovem, e eu acho que ele tem que botar na cabeça agora que o próximo ciclo tem que ser dele. E obviamente que o Bach, acho que nos primeiros dias ele sentiu mais, mas ele acho que fez uma partida bastante segura hoje, fez os treinamentos também, foi muito bem nos treinamentos. Eu acho que ele conseguiu dar uma resposta positiva. Aqui Diniz Henrique Manfio, agência IDC. Você fala muito da questão do jogador ser forte mentalmente, do raciocínio, de estar atenção a todo momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogador André hoje, que estava sendo questionado em alguns momentos, e hoje a partida dele, por favor. Não, o André jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. Ele ajudou muito na parte defensiva, jogou muitas vezes no ataque. E o jogo, quando fica mais aberto, favorece muito o André. Ele é um jogador que tem muita energia física, tem muito boa técnica, e está aprendendo a jogar quando os espaços estão mais reduzidos. Mas eu já falei mais de uma vez, o André ele tem um futuro brilhante pela frente. É um jogador que tem um potencial muito, muito grande. Diniz, aqui. Oi. Lili Nascimento, da ESPN. Primeiro falar que, se eu não me engano, você vai para 19 jogos, né, sem perder na Libertadores, um importante número. Queria que você falasse, essa campanha do Corinthians até agora foi muito boa, né? Depois vai para a fase de mata-matas, depois da parada para a Copa do Mundo. O que te preocupa a questão da janela de transferências, né? Possibilidade de sair algum jogador? A gente sabe que por questões financeiras o Corinthians não tem como ir ao mercado, né? Tem que derrubar o transfer ban também do Martínez, mas não tem como trazer novos jogadores. O quanto te preocupa para manter o elenco agora para essa fase de mata-mata, né, de oitavas de final tão importante? Então, na janela, a minha preocupação é a manutenção do time. Eu não sou um treinador, nunca fui de ficar pedindo muitos jogadores. Eu gosto muito de olhar para a categoria de base e eu gosto muito de desenvolver quem está dentro. Eu gosto bastante do elenco do Corinthians. Obviamente que uma outra posição, um outro jogador a gente pode trazer, mas a manutenção do time, eu acho que é o mais importante. Minha preocupação é a gente manter os nossos jogadores, que eu sou um cara que eu estou muito contente com o time que a gente tem, e talvez uma outra peça para a gente incrementar o time vai ser muito bom. O André, manutenção da equipe e olhar para a base são suficientes para segurar o Corinthians no segundo semestre? Não sei, né? Ninguém pode dizer isso, mas um treinador na posição do Diniz enfatizar que ele precisa fazer isso, está fazendo o seu trabalho de maneira atenta, né? Na verdade, ele está
buscando os recursos nos locais em que ele tenha alguma chance de encontrá-los, né? Não é simples. O Corinthians, por exemplo, nesse momento, volta a lidar com o transfer ban na FIFA. Sim. E, infelizmente, aqui no Brasil, uma coisa constrangedora como essa, um clube com o tamanho que o Corinthians tem, não estou nem falando do tamanho do clube, o tamanho da torcida, a representatividade que o Corinthians tem. A expressão transfer ban ser uma coisa assim tão cotidiana, normalizada, né? É mais ou menos assim, tá chovendo de novo, amanhã não chove mais. Resolveu o problema, o Corinthians fez lá um depósito, fez um acordo com um determinado clube. Espera o próximo. E levantou. E aí a semana que vem, transfer ban de novo. Isso não pode ser uma coisa assim que faz parte do noticiário e que ninguém se assuste ou ache que não, tudo bem, depois resolve. Não pode. Isso é uma coisa muito feia e, infelizmente, no caso do Corinthians e de outros vários clubes brasileiros, se tornou parte da vida cotidiana. O torcedor olha e fala, talvez nem se incomode mais muito com isso. Mas o Corinthians vive essa realidade difícil, negativa, problemática. E o Diniz vai precisar encontrar. Assim. Hoje, ele tomou a atitude certa em relação à escolha de jogadores. Talvez não tenha sido a melhor escolha na semana passada, quando basicamente o mesmo time jogou no meio de semana e jogou fora de casa no Campeonato Brasileiro, num lugar, pela questão do gramado, mais difícil, que gera mais desgaste. Não estou falando de lesões, estou falando de desgaste. Barra e Botafogo. Né? E é preciso tomar essas precauções, tomar esses cuidados. Contratação o Corinthians não vai fazer. Né? Na base tem gente pronta para servir o time principal no sentido técnico, para sustentar a competitividade quando titulares não puderem atuar? Talvez, né? Mas também não é uma garantia, isso vai precisar ser testado. E tem a questão para ser resolvida, eu acredito não durante a parada, mas após a Copa, que é o fica ou não fica do Memphis Depay, que envolve uma série de outras coisas, mas por acaso não. Se a decisão dele for ficar, né, permanecer por mais um tempo com um novo contrato, aí o Diniz tem outras coisas para resolver. Como vai inseri-lo na equipe, o futebol que ele pretende. Hoje o Memphis mais não está do que está com o Fernando Diniz. Sim. Não. Jogou com o Diniz? O Memphis chegou a jogar com o Diniz? Ele se machucou naquele jogo com o Flamengo. Sim. Não foi? Acho que foi. No jogo contra o Flamengo. Lesão muscular. O pessoal confirmar aqui qual a minutagem do Memphis com o Diniz, né? É mínima. Ele é um jogador, pro Diniz ele é um jogador imaginário. E é uma coisa que só vai se resolver depois da Copa do Mundo. Não vai se resolver antes disso. Até então, para a gente seguir aqui, e daqui a pouco a gente vai falar da vitória do Atlético Mineiro sobre o Cienciano por 2-0, não jogou com o Diniz, né? Não jogou com o Diniz. Não jogou com o Diniz, exatamente. Nem um minuto em campo com o Diniz. Então o jogador, como você falou, imaginário, é isso. Até agora nada. Talvez no segundo semestre se permanecer no Corinthians. Seria muito bom. Aí seria um Memphis totalmente voltado para o Corinthians, inclusive. Eu tenho certeza absoluta. Porque para ficar ele vai estar voltado para o Corinthians, não vai ter nenhum outro tipo de interesse. Que o Diniz torce muito para a permanência dele e está fazendo tudo o que ele pode fazer para ajudar, conversar e tal, que é o que eu acho que um treinador, nesse caso específico, pode fazer. Porque o Diniz é o tipo de técnico que, se você chegar para ele, olha, tem dois jogadores com características muito semelhantes para rigorosamente as mesmas funções, os dois ganham bem, vão brigar pela posição e tal, talvez seja melhor não contratar, não, ele quer, porque o que o futebol do Diniz precisa é de jogador inteligente, que saiba jogar com um toque curto e que queira colaborar. A coisa de posição, etc., não tem muita importância, tanto que ele já deu várias respostas. Quando ele era técnico do São Paulo pensou em contratar um jogador. Pode trazer todo mundo. Mas não são parecidos. Pode trazer todo mundo, não existe problema. Desde que sejam jogadores inteligentes, que saibam jogar esse futebol curto de aproximação que ele prefere e que sejam pessoas que queiram colaborar. Então, ele enxerga o futebol desse jeito. E eu acho que é interessante. O Diniz é um dos caras que tem grande capacidade nessa parada para a Copa, de potencializar algumas peças. Ele já chegou potencializando, ele deu uma recuperada no Garro.
né? Uma recuperada não. Uma recuperada. Enorme recuperada. O Garro voltou, né? Sim. Aquele Garro voltou. Ele está fazendo algumas coisas, você pode gostar do Diniz, você pode não gostar do Diniz, tem o pessoal que persegue também, tem o pessoal que tem argumentos para não gostar e que tudo bem também. Agora, ele tem uma capacidade de potencializar determinados jogadores que pode ser fundamental nessa parada para a Copa. Até nessa realidade do Corinthians, de não poder contratar, de recuperar jogadores. Eu não sei, por exemplo, o Labiat, que fez hoje o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Né? Ele já olhou, falou, eu vejo o Labiat, olha, ele pode jogar ali, ele pode jogar de meio, ele pode jogar numa função mais à frente e tal, etc. Ele tem um olhar ali, de repente um jogador que você não está dando nada, porque quando o Labiat chegou, ninguém conhecia o Labiat, ninguém sabe nem de onde vinha o Labiat, era o parça do Memphis. É isso. Veio porque é amigo do Memphis, o Memphis indicou, o cara tá aí. Mas isso é tudo verdade. É verdade. É verdade, lógico. Só que nas mãos do Diniz, quem sabe? Então, acho que dá para acreditar no Diniz consegue arrancar mais ainda desse time do Corinthians? Eu acho que você tem razão. Eu acho que a história do Diniz mostra isso. Pega alguns jogadores, por exemplo, veteranos. Sim. E os caras com ele conseguem render como se não fossem veteranos. Eu concordo muito com o que o André disse, até o Diniz já comentou sobre isso, que para ele essa questão tática ela não é tão relevante. Lógico que ele se importa, mas ele é capaz de colocar em campo jogadores com características parecidas que com outro técnico não jogariam, fazendo funções que se completam. Sendo que, na verdade, eles ocupariam, em tese, o mesmo espaço com um treinador um pouco mais tradicional. Sim. Com futebol um pouco menos positivamente caótico. Está organizado, mas caótico, porque a gente vê o Diniz acumulando jogadores num pequeno trecho de campo para que haja passe curto e conduzindo a bola desde trás quando consegue preparar o time do jeito que ele quer, né? Porque aí você junta mais jogadores no espaço do que tem defensores, e se os defensores os marcadores, não precisam ser defensores, vão para esse espaço, ele pode ter uma inversão de bola do outro lado, porque você deixou o outro lado do campo totalmente aberto, porque veio muito jogador para cá, e quando o time dele consegue desenvolver esse jogo com bola, não importa muito mais se o cara tem característica de ser um atacante que dribla, de um cara que rouba a bola, porque o passe é curto, porque eles se associam, tal, e os jogadores crescem. Aí cresce a confiança, vem os resultados, a gente viu isso acontecer algumas vezes na carreira do Diniz. Então, se você falasse para mim, olha, o Labiat, eu não conheço também. O eu não conheço. Vai jogar muita bola no Brasil? Eu falo assim, não conheço. Pois é. Não jogou em outro lugar? Difícil. Com o Diniz, eu não duvido. E isso vale também para outros atletas. Então, não vai me surpreender se alguém que não jogava tão bem ou alguém que não é um jogador de nível tão alto consiga jogar o seu melhor futebol da carreira com o Diniz. Aí, fiel, o Fernando Diniz mandou o recado, cobrou a diretoria, falou que não vai pedir muitos reforços, um ou outro ali pontual. Até agora a gente não vê ele reclamando de reforços, comentando sobre reforços, mas falou que não quer perder ninguém. Falou do desejo, declarou do Yuri ficar, do Memphis ficar, e esse vai ser o desafio da diretoria. Yuri Alberto, na minha opinião, não fica. Memphis Depay, tudo depende aí dos patrocinadores, né? Eu acho que o Corinthians tem até um interesse, apesar desses burburinhos aí que a diretoria não tá fazendo muita questão e tal, porque não tem dinheiro, né? Mas se conseguir o patrocinador, creio que ele fique. Ele já demonstrou abrir mão de alguns gatilhos do contrato, comentários aí de que ele aceitou receber o salário do Yuri Alberto, tipo, caso o Yuri saia, né? O Yuri tem o segundo maior salário do Corinthians, um dos maiores aí do Brasil. Coringão indo bem, classificado aí em primeiro lugar no grupo da Libertadores. Ainda tem uma partida para fazer, para alavancar ainda essa distância e tentar o primeiro lugar aí da classificação geral da Libertadores, né? Diniz rasgou elogios aí para Caio César, Labiat, Pedro, Raul e Yuri Alberto não dá, né, fiel? Pedro, Raul e Yuri Alberto não dá mais. Cara, eu sou fã do Yuri Alberto, mas que enxurrada de gols que o nosso camisa 9 perde. Hoje umas 2, 3 chances ali do Corinthians matar a partida, ganhar 3 pontos, trazer a vitória para casa. Desperdiçado, o Pedro Raul praticamente jogando contra o time do Corinthians, praticamente um zagueiro dos caras lá no jogo de hoje. Não dá. Fernando Diniz invicto na Libertadores com o Corinthians e já vem de 29 partidas sem derrotas, hein? Dá esperança, hein? Dá esperança.
Eu acredito. Você acredita? Corinthians campeão da Libertadores de 2026. Deixa aí nos comentários o que você achou da entrevista do Diniz, comentando tudo aí da partida também. Feliz com o resultado? Poderia ser melhor, né? Comenta aí, se inscreva no canal, fortaleça com o like. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu, fiel!